Bom, hoje eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou o mais novo na casa de meu pai. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, mais velhos. E apesar de ser o mais novo, eu nunca me senti assim, muito protegido ou privilegiado, né? Pelo contrário, eu tive uma fase assim, na minha adolescência que até eu tive um pouco de sentimento de rejeição, tive algumas feridas, né? Teve um episódio na minha vida, na minha adolescência, eu estava um dia conversando com a minha mãe e ela comentou alguma coisa que meu pai não gostava do número 4, né? Isso porque em japonês o número 4 pronuncia-se shi, e shi em japonês também significa morte, né? Então o povo japonês ele tem uma certa superstição em relação ao número 4. Então eu indaguei a ela, falei assim, mas ele teve 4 filhos. E ela espontaneamente soltou, mas o 4º escapou. E apesar de ter sido um comentário com uma certa descontração, era verdade. E aquilo para mim na época foi um choque, né? Foi algo que me marcou. Durante muitos anos aquilo ficou na minha cabeça, né? Que eu não havia sido planejado, né? E talvez por isso eu comecei a procurar fazer tudo que eu fazia, eu procurava fazer muito bem feito, né? Eu procurava fazer com excelência, até como uma forma talvez de chamar a atenção dos meus pais, de compensar alguma coisa. Isso fez com que eu desenvolvesse uma característica de autoconfiança, né? Eu comecei a me sentir muito confiante, muito seguro das coisas que eu fazia, na escola, nos esportes, enfim. Mas por outro lado, isso fez surgir também um sentimento de intolerância. Eu buscava Deus, né? Eu sempre gostei de ir à igreja, de participar, mas existia algo que eu não entendia, assim, eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia que alguma coisa faltava. E era como se Deus estivesse distante. Em 2003, eu e minha esposa mudamos para Sinop. Em agosto desse ano, nós fomos convidados para uma reunião, numa casa, para um estudo bíblico. E esse estudo bíblico, eu gostei bastante dessa reunião, e nesse dia eu entreguei minha vida a Jesus. Foi algo muito marcante na minha vida. Algumas semanas depois, num jantar da Donep, eu pude fazer isso publicamente, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E desde então, Deus começou a operar todo um processo de transformação e cura na minha vida. Em 2005, nasceu a minha filha, a Viviane, né? E foi um momento muito importante, muito marcante. Foi um momento de alegria, de regozijo, muito especial. E esse sentimento de pai, né? O amor de pai, né? Com essa experiência eu pude entender também o amor de Deus conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, Deus Altíssimo. E isso foi a forma que Deus usou para me curar de algumas feridas. Eu entendi que eu não era fruto de uma gestação não planejada. Eu havia sido planejado por Deus, né? Ele é o meu Pai Celestial. Isso me fez entender também o amor dos meus pais por mim. Eu entendi o cuidado que eles tinham comigo, as preocupações, e com isso eu pude me reconciliar com meus pais. Desde então, nessa caminhada com Cristo, eu pude ter várias experiências com Ele, né, em vários momentos, né. Certa vez eu e minha esposa participamos de um encontro de casais em Sorriso, na cidade de Sorriso. Então nós fomos para lá. No dia que terminou, que nós estávamos voltando para Sinop, na manhã do domingo, eu acordei com uma cólica muito forte, uma cólica abdominal muito intensa. Eu não sabia o que era. Eu lembro que eu orei e pedi que Deus me aliviasse, tirasse aquela dor, para que eu pudesse voltar
pudesse dirigir, né? E graças a Deus aquela dor passou, foi aliviando e eu pude voltar em segurança. Eu cheguei na minha casa, a cólica voltou, a dor voltou, bastante intensa, eu tive que ser internado e depois de alguns exames foi diagnosticado que realmente eu estava com uma infecção intestinal muito grave, né, chamada salmonelose. Né? E eu sei que naquele dia Deus cuidou de mim e de minha família, porque eu não poderia ter dirigido naquele dia com essa infecção. Eu tive algumas experiências no meu trabalho. Né? Certa vez eu estava fazendo um exame de ultrassonografia e eu já estava terminando o exame e eu senti uma voz muito suave que me disse: veja a vesícula de novo. E eu pensei, eu já havia examinado, né, essa parte, mas eu ouvi novamente: veja a vesícula de novo. Então eu reposicionei o paciente e examinei. E ali apareceu realmente um cálculo, né, uma pedra na vesícula, que provavelmente era o que estava incomodando aquele paciente. E dessa forma, principalmente nesses momentos no meu trabalho, né, Deus foi trabalhando na minha vida e me tornando, me mostrando que na verdade é Ele que me capacita, né, que Ele que me guia e que me orienta, mesmo quando eu não percebo. Né, e com isso eu fui me tornando mais humilde, mais calmo, né, fui me ensinando mansidão e dessa forma eu fui me curando daquela arrogância, daquela intolerância que eu tinha. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida plena, né? Eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma profissão que eu gosto muito e tenho amigos de verdade, amigos que são verdadeiros irmãos para mim. Principalmente, eu não sinto mais aquele vazio que eu tinha antes, porque hoje Jesus mora no meu coração. Eu tenho essa convicção e eu sinto isso na minha vida. Eu gostaria de fazer um convite, né? Deixa Deus transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Abra o seu coração para Jesus. Eu sou Fernando Mashima, eu sou discípulo de Jesus.